um assunto importante para todos nós, né? Principalmente nesta época de reforma trabalhista, de direitos previdenciários, respeito no trabalho. Será que você tem alguma preocupação? Você está sendo respeitado aí no seu trabalho? Vamos conversar com a Meire Camia agora aqui no nosso Tribuna Independente. Não tem vinheta? Por que você falou vinheta na minha orelha? Tudo bem, Meire? Eu tô lendo lá sem vinheta, ele pega e fala, vinheta, eu tô esperando a vinheta e não entra. É assim, né, ao vivo? Ai, meu Deus. Tudo bem? Tudo, morrendo de saudade, eu né? Também, morrendo você. De saudade. O que essa mulher faz de palestra não é brincadeira, é o Brasil inteiro, né, Meire? Ah, é, graças a Deus. Agora tem presente, né? Hoje tem presente, ela trouxe uma réplica, olha aqui, manda aí já a mensagem, ó. Vou pôr a cabeça aqui, assim. Isso, ó, camisa igual a minha. Olha o look de hoje, gente. Tararã. E olha, é para mulheres pequenas como eu. Aqui na televisão ninguém sabe, mas eu sou bem baixinha. Pra não dizer nada. Ó, pelo meu tamanho, perto de você, ó lá. Né? Olha, ó, baixinha, pra mulher pequenininha, assim como eu. Olha só, gente, quem quiser, manda aí a palavra presente. Isso. No WhatsApp que tá aparecendo aí. Coloca aí, Thiago, o WhatsApp. Nós vamos sortear, hein, gente, pra você que tá assistindo. Aí, vamos trabalhar, meu filho. Só posso falar a marca uma vez. Anota aí, gente, é da La Composé, ok? Depois eu mando o link lá nas redes sociais. Agora eu vou também. Pegar assim a moça. Isso. Que é a nossa modelo. Esse aqui é ela o vai tamanho saindo 38 assim. que a gente vai sortear hoje. Ótimo, Ai, Fábio. Jesus, amado. Bom demais receber você, Meire. Tava bom, com saudades, né? viu? Eu também. Respeito no trabalho. Pois é. Olha, você sabe que a falta de respeito, muitas vezes, traz tantos malefícios que a pessoa se sente tão mal que ela acaba pedindo demissão. Isso, não é verdade? Claro. E assim, a gente não percebe que a gente comete a falta de respeito. A gente acha que a falta de respeito é simplesmente você ofender alguém ou falar alguma coisa através das palavras. Mas às vezes o nosso comportamento, ele também exprime a falta de respeito. Por exemplo, quando isso acontece muito no trabalho. A pessoa está lá no computador, concentrada, chega a pessoa para falar com você, você não olha para a pessoa, você fala assim, vai, fala, o que você quer, né? Então, quando você não faz o contato visual, é como se você tratasse a outra pessoa como objeto. E tem gente que sente tão isso que ela fica do lado e enquanto você não olhar para ela, ela não te dirige a palavra, ela não fala o que ela quer, porque ela precisa que você olhe para ela. Isso tem uma explicação biológica. Quando nós olhamos para o rosto de uma pessoa, o nosso cérebro, ele muda o chip. Ele começa a funcionar de uma outra forma porque ele reconhece o ser humano que está na frente dele. Quando você não olha para a pessoa, o seu cérebro funciona como se estivesse lidando com um objeto. Então, a falta de respeito é justamente quando você não reconhece a outra pessoa como ser humano. Então, quando você pega lá, por exemplo, a definição da palavra respeito no dicionário, você vai ver lá que é honrar, valorizar a pessoa, dar valor à pessoa que está na sua frente. É você reconhecer que essa pessoa tem um valor, ou seja, é reconhecer essa pessoa e honrá-lo como um ser humano. E está lá, né, no quarto mandamento, né, o honrar pai e mãe, né, e não diz amar pai e mãe, olha que interessante, é honrar, é respeitar. Então você não precisa necessariamente amar a pessoa que você respeita. São coisas diferentes, mas você vê, né? Às vezes a criança, a gente tem lá pais e mães que não foram tão bons, né? Mas você tem que respeitar. Então, o respeito, ele é uma obrigação. Agora, no trabalho, a gente começa a ver esse tipo de coisa. As pessoas estão extremamente egocêntricas. E nós faltamos ao respeito com o outro justamente quando nos tornamos extremamente egocêntricos. Porque o respeito, ele requer empatia. E a empatia significa você sair do seu egocentrismo, enxergar a outra pessoa como um ser humano, perceber as necessidades dela, e isso requer uma certa maturidade emocional. Só que aí você me pergunta, cara, então por que as pessoas ficam assim? É porque muitas vezes elas não desenvolveram respeito, que isso só acontece na infância. Então hoje, pais e mães, a gente vê muito isso, eles perdem o respeito dentro de casa, porque eles não sabem dar limite às crianças. Então o respeito, ele vem de casa, e aí eu dou uma dica aí para os pais e mães que estão assistindo. Tem muito pai e mãe que confunde dar limites e disciplina com ser chato. Então, às vezes, não quer ser chato,
tem medo de perder o amor dos filhos e acaba não dando o limite, não dando a educação. E com isso ele acaba perdendo o amor, o respeito, a autoridade, perde tudo, né? Porque o amor é um dos sentimentos mais sublimes, é um dos últimos que a gente vai desenvolver, só que ele tem como base o respeito. E isso tem a ver também com o respeito próprio, né? Então, uma forma que a gente tem de melhorar a nossa sociedade é justamente cuidando das crianças, porque uma coisa é você educar uma criança quando ela é pequena e trabalhar e desenvolver isso nela, é um desenvolvimento que a gente vai ter a vida inteira, do que você pegar um adulto e tentar ajustá-lo, né? Então, no ambiente de trabalho, por exemplo, uma pessoa que é grosseira demais, ofende demais as pessoas e isso causa malefício, tem que chamar a pessoa e conversar com ela, não gritar junto. Porque às vezes a gente também fala, você está me faltando respeito e eu me sinto ofendido, só que na hora de eu me defender, eu também ofendo a outra pessoa. Quer dizer, uma falta de respeito não justifica com outra falta de respeito, você entende? Entendi. Né? E a gente vê no trânsito, né? A gente vê isso o tempo todo, as pessoas se ofendendo, as pessoas se chateando, né? Se machucando. Né? Então, quando alguém te traz uma falta de respeito, a melhor forma que a gente tem de reagir a isso é de uma forma civilizada. É ensinando a ela, através da sua conduta, a melhor forma de lidar com aquela situação, né? É não fazendo a mesma coisa. Uma coisa que eu queria te perguntar com relação a prazos do trabalho, né? Sim. Porque geralmente o chefe não tem muita paciência com o funcionário. Você foi contratado para fazer tal função, tem que exercer tal função. Isso. E aí aquela pressão acaba gerando um tanto quanto a falta de respeito. Não entra nesse ciclo que você está falando pra gente? Entra nesse sentido de quando você olha o funcionário como um objeto. Então, ele não é uma pessoa, ele é uma máquina que tem que produzir. Então, quando você desumaniza o ambiente de trabalho, você tem coisas como essa. Você sobrecarrega demais uma pessoa, você não quer nem saber se ela está bem, se ela não está bem, se ela dá conta ou não, que se dane. Entende? O que você quer é o resultado. Né? Então, hoje as empresas, elas estão o caminho está vindo ao contrário já, viu? Então, as empresas já estão percebendo que não adianta lidar desse jeito, porque o índice de absenteísmo, que é a falta no trabalho por conta de doenças que se desenvolvem, é muito grande. Então, hoje, por exemplo, nós já temos 30% da nossa população que já tem síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um estresse específico relacionado ao trabalho. Então, não adianta uma empresa adoecer um funcionário, né, porque quem perde é ela. Né? Então, eu acho que esse meio termo, as empresas já estão percebendo. Eu percebo esse movimento agora. Principalmente, assim, eu acho que o pior da crise, assim, acho que já passou. Agora, eu percebo que as empresas estão fazendo um trabalho de humanização para quem ficou, porque o nível de estresse dentro das empresas, Fábio, está muito alto. Alto, né? Está muito alto, está todo mundo muito pilhado. Até porque nós nos colocamos numa prisão, porque você se estipula um padrão de vida e que você tem que pagar um monte de coisa, TV a cabo. A família hoje tem que ter tudo, né? Tem que ter carro, casa, TV a cabo, não sei o que, senão não é família. É bem por aí. E aí você tem que apertar as coisas e as pessoas não conseguem fazer isso mais. Né? Bate na autoestima, né? Com Fica certeza. estressada. Não, e às vezes você não consegue exigir também das pessoas que se relacionam com você o respeito que é necessário a você, seja em casa ou seja muitas vezes no trabalho. Isso. Em casa porque você é incompetente de dar aquilo que você... Pois é. Né? Mas... E no trabalho porque você, sei lá, as pessoas acabam te desrespeitando por N situações. Fábio, mas aí vivem, você né? vê nessa questão que você colocou, né, que a gente nos dá o respeito, a própria pessoa, para você respeitar alguém, em primeiro lugar, você tem que se respeitar. Entendi. Então, respeitar o nosso limite também é importante. Tá. Então, a gente pensar com a cabeça do tipo assim, ó, será que eu preciso mesmo de tantos canais? Será que eu preciso mesmo de um carro tão caro, que o PVA é tão absurdo? Então, assim, você não se respeita também na sua humanidade. Então, você se estipula, como a empresa estipula, às vezes, um padrão, um nível de atividade, você também se estipula um padrão de vida que, às vezes, você não pode cumprir. E isso é desumano com você mesmo. Com você mesmo, né? Verdade. E outra coisa, né? Às vezes a gente também... eu estava vendo esses dias aí uma situação muito similar do que nós estamos conversando aqui com um colega meu que trabalha
Mas assim, ele trabalha no mercado financeiro. Sim. Então a pressão hoje é em cima demais. do mercado financeiro, né? Isso. Você tem que render e tem que dar resultado e acabou. Ele falou, Fábio, eu não aguento mais, vou jogar a toalha. Eu falei, calma, né? Sim. As coisas têm que ser tomadas, as decisões têm que ser tomadas de cabeça fria, não de cabeça quente. Quando uma pessoa vai tomar algum tipo de decisão, também tem que estar consciente daquilo que vai... A inteligência emocional é exatamente isso. É quando controle, você né? controla as emoções, que é uma energia instintiva, né? Muito primária, muito animal, e você faz a tua parte racional funcionar. Isso é a inteligência emocional. Agora, a inteligência emocional não é você engolir sapo, engolir as emoções, porque isso vai te dar um problema de saúde. Tá. Então, nós já temos vários estudos da psicossomática que mostram que os problemas causados pelo estresse e tal, eles vão se manifestar numa doença, né? Então, é importante que a pessoa saiba canalizar isso e saber fazer as escolhas corretas, como aquilo que eu te falei. Crises como essa que a gente está passando, elas servem para a gente justamente pesar na balança o que realmente é importante para a nossa vida. Nós nos focamos muito nas questões materiais, nos aprisionamos a ela e esquecemos da parte moral do ser humano, e o respeito é uma coisa dela. É uma das virtudes que a gente tem que desenvolver, e por nós nos tornarmos tão egocêntricos, tão egoístas e narcisistas, a gente não olha mais o outro, a gente trata o outro como se fosse qualquer coisa, a gente entra numa rede social, no Facebook, sei lá, e maltrata uma pessoa. Só números, né? Só números. Se esconde atrás de um avatar, entendeu? Falso, e lasca o pau no outro, você entende? Principalmente isso é uma Twitter, falta né? de respeito. Ô Meire, a Helena Bispo está fazendo uma pergunta muito interessante aqui para você. Como ter cabeça fria na empresa que tem problemas financeiros, que muitas empresas estão enfrentando isso? É você não se apegar demais a isso. A gente está acostumado a se apegar aos problemas. Aos problemas, verdade. E aí a gente pega aquilo e carrega aquilo para o resto do dia, e o tempo todo você anda com aquilo na cabeça. Cara, o que você vai fazer, o que é possível fazer naquele momento, acabou. Não leva isso para tua casa. E o grande problema dos casamentos, dos relacionamentos é esse hoje. A gente vai levando os problemas de tudo quanto é lugar, dentro da nossa mochilinha da vida, não cabe mais, fica pesado demais o fardo, e você não se desliga daquilo, você tem que desapegar desse negócio. Você faz o que é possível, mas o que é impossível não dá, você tem que entregar, não é com você, entendeu? A sua preocupação não vai resolver o problema. E também não adianta se forçar, não, eu tenho que fazer isso daí de qualquer jeito. Isso. Olha só a Cristina de Jundiaí, o que ela está falando, ela está dizendo assim, Fábio, Meire, olha só, como lidar no trabalho quando as sócias do negócio brigam e querem separar a sociedade e transferem todo esse problema delas para os empregados, criando um clima tenso e pesado. Como que eu alivio isso? E aí que tá. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Eu também acho. Preciso ter maturidade, principalmente na postura dos funcionários, de chegar e conversar. Então, hoje a gente já vê um movimento como esse, inclusive dentro de casa. Então, os filhos, você pode ver que os filhos, hoje as crianças pequenininhas, elas já impõem a vontade delas, elas já mostram o que elas querem e tudo mais. Então, agora, uma coisa é você ouvir o que a outra pessoa tem a te dizer, né? Então, no caso de uma criança, você respeita a opinião dela, mas você não precisa obedecer nem acatar as vontades dela, porque ela não tem maturidade ainda para fazer boas escolhas. Então, por exemplo, a criança ela pode dizer assim, não quero comer isso, mas você que é o responsável diz assim, eu entendo que você não gosta, mas vai te fazer bem, então quem escolhe aqui sou eu. Então, assim, a gente tem que colocar a autoridade e mostrar o que é o respeito para as crianças. Isso é desenvolvido desde pequeno, né? Para não chegar no final, lá na fase adulta e ter problema com o chefe, porque hoje em dia você vê essa meninada jovem que chega no mercado de trabalho querendo já ser gerente lá no primeiro dia de trabalho, e aí ele quer peitar o chefe o tempo todo, ele não tem esse respeito, né? Então isso também é muito ruim. Olha só que pergunta, ó. Boa noite, Fábio e Meire. Eu tenho chefes totalmente imaturos. Pedi para falar com ele sobre um problema, ele pediu para enviar por mensagem. Ai, senhor. Eu reportei a eles um sério problema na empresa por mensagem, como pedido. Ele leu
ignorou. Ai, Depois coitado. enviei mensagem novamente, ele leu, ignorou novamente. Ai, péssimo. Eu estou me sentindo totalmente desrespeitada com essa atitude, inclusive porque ele fala sem olhar no rosto. Ah, Como tá vendo que eu tenho falei? que proceder? Pois é. O que esse chefe realmente... Olha, esse menino, essa pessoa descreveu super bem, viu? Você que está assistindo. Porque ele falou, o chefe não olha na cara e manda falar por e-mail, do tipo assim, olha, eu não quero me relacionar com uma pessoa. Você é um número a mais, é um e-mail a mais, eu estou pouco me lixando o que você está a fim de falar comigo e ignora, não respondo, é péssimo isso. Então, assim, e-mails, gente, a gente tem que tentar responder em menos de 2 horas, sabe? É o mais rápido possível. E, assim, humanizar, esse chefe, ele está indo totalmente contra as tendências, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar na hora e falar assim, olha, chefe, é o seguinte, eu preciso falar com você, por gentileza, é possível que você olhe para mim? Pede para ele o comportamento, porque dessa forma ele ensina também como é ser respeitado e dizer o que sente. Quando você não olha para mim, eu me sinto desrespeitado. Eu já mandei 2 vezes o e-mail, você ignorou. Eu estou me sentindo desrespeitado. Eu estou me sentindo muito chateado, porque você não está me tratando como uma pessoa, né? É o medo da demissão? Eu acho que tem depende muito do contexto e muito da questão da maturidade do chefe, né? Então, as pessoas muitas vezes se escondem atrás do computador, atrás do telefone, atrás de uma secretária, tal, para justamente não ter que encarar um problema, porque nem ele tem a resposta ou tem medo mesmo. Então, você sabe que hoje a gente tem os chefes amigos demais. Então, o chefe amigo demais é aquele cara que trabalhava com os pares, foi promovido e agora ele é o chefe e tem medo de dar ordens, porque ele tem medo que as pessoas vão virar a cara para ele, porque ele virou chefe e está arrogante, sei lá, sabe? Só que, olha só, o respeito, mais uma vez aí, quando o líder ou pai e mãe não cumprem o papel deles, é nesse momento que eles perdem o respeito. Perdem o respeito e a admiração. E vou te dizer por quê. Porque o papel que eles tinham que fazer, aquela postura que eles deveriam ter, que é justamente dar limite, dar orientação, e muitas vezes você tem que ser duro ali, né, naquele papel, ele não cumpre. E quando você não cumpre o papel, as pessoas perdem o respeito por você. Entende? Entendi. Porque não existe uma coerência, uma retidão naquele papel que você assumiu aquele compromisso. Então, pais e mães que veem a criança derrubando uma festa e faz assim, hey, que bonitinho. Não é bonito. Cara, você tem que dizer, olha, filho, não é assim que se comporta, né? E o chefe também. Quando o chefe vê que a pessoa não está se comportando de uma forma adequada, ele tem que ensinar como se faz isso. Conversando de uma forma muito educada e dizer o que a pessoa está fazendo e propor uma nova forma de se comportar. E mostrar as consequências, né, que isso gera no ambiente de trabalho. Meire, acabou o nosso tempo aqui. Ai, o meu pena. chefe está falando no meu ouvido. Isso. Pare, que acabou, amor. Obrigado pela obrigada. presença. E vamos fazer sortear, o sorteio? sortear. Ó, Vamos. tá aqui. Olha aí, Bom, quem presentes. vai ganhar o presente é a Selma de Salvador, Bahia. Ê! Olha só, hein? Obrigado. Ela vai ganhar... Deixa eu ver, qual que eu separei aqui? O dela é o CD. Então, Certo. o dela é o CD. Mais um aqui é o José Roberto de Lagoa Santa, Minas Gerais, ganha o outro CD. E, para finalizar, o seu A presente vai para Barretos. Opa! É Barretos ou é Mogi? É Barretos, eu acho. É o Antônio de Jesus que ganhou, tá bom? Vai dar para a esposa, né? Isso. Muito bem. Meire, obrigado pelo Ai, carinho, Fábio, viu? Volte eu que sempre, agradeço, viu? muito Arranje obrigada. um espacinho lá Com na sua certeza. na Ó, vou sua lançar agenda. o livro aqui, hein? Vai lançar o livro aqui em setembro, isso, né? Setembro. Ó, Novo livro, setembro hein, ela gente? vem com o livro aqui, tá bom? Isso. Obrigado, viu? pela sua presença. Obrigadíssima. Vamos ouvir uma música boa? Fica Vamos. comigo aqui.